E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos comentar aqui um livro chamado Lavagem Cerebral, Como as Universidades Doutrinam a Juventude. É um livro aí do Ben Shapiro. Ben Shapiro ele seria tipo assim, um Constantino da vida, o que o Constantino representa aqui na realidade brasileira, né? Porém, assim, é óbvio que ele é muito melhor que o Constantino, né? O cara, visivelmente ele tem uma erudição um pouquinho melhor, ele escreve um pouquinho melhor que o Constantino, né? Eu tô colocando assim apenas a título de comparação. Ele é um jornalista aí, né? Ele fez algumas entrevistas, ele fez uma entrevista aí, se eu não me engano, com o Bolsonaro, né? E ele é um cara da direita norte-americana aí, e ele escreveu esse livro aqui para mostrar algumas inconsistências nas universidades, algumas coisas bizarras que acontecem, né? E interessante nós notarmos aqui, né, resumindo, qual que é o mote desse livro aqui, né? Nós notamos alguma coisa aqui que a universidade aqui na realidade brasileira, muitas vezes nós pensamos o seguinte, não, aqui a universidade é uma coisa meio banda voou porque é Brasil, né? Brasil, o país da bagunça. Só que quando nós percebemos como estão as universidades lá fora também, nós percebemos que a decadência ela é geral, né? A decadência ela é de caráter geral, não é só porque nós estamos nas universidades brasileiras, né? E é até pior que isso, porque, vê só, muitas vezes certas coisas elas demoraram a chegar aqui. Por exemplo, você pega uma cidade como a minha, no interior aqui, Guarabira. Certas tendências, certas modinhas lá nos Estados Unidos, elas não chegaram aqui de uma vez, né? Elas demoraram um pouquinho, cerca de 5 anos, 10 anos. Por exemplo, nós tivemos aí a primeira aparição aí de uma galera tentando fazer umas coisas meio loucas na universidade, por exemplo. Vou citar só um exemplo aqui, né? Uma mulher, ela ficou nua na UEPB aqui, Guarabira, estado do interior. A mulher ficou nua na UEPB como uma representação aí de feminismo, feminilidade, alguma coisa assim. Isso aconteceu na UEPB, né? A mulher foi lá e soltou os peitos lá e ninguém pode falar nada porque eles são universitários aí, coisa e tal, né? E é interessante notar que esse tipo de coisa não é porque nós somos aqui o Brasil, o país da decadência, etc, né? Mas é uma coisa que já começa de lá e o Brasil meio que copia, né? Então, é isso aí. Então, o que é que o Ben Shapiro vai fazer aqui, né? Ele vai desenhar aqui algumas situações bem interessantes, bem até tragicômicas, né? Que acontecem nas universidades. E eu lembro até que você pega, por exemplo, o caso daquela menina Tabata Amaral, né? Tabata Amaral é uma pessoa que até pouco tempo eu até achava ela uma pessoa razoável, né? Eu lembro daquele debate que houve aí o Kim Kataguiri, o Monark, lá no Flow Podcast, né, sobre nazismo e coisa e tal. E a Tabata naquele momento ela não estava sendo uma pessoa tão radical, né? Ela se mostrava ali ser uma pessoa de esquerda mais moderadinha e tal, né? Mas eu li outro dia um artigo aí da Bruna Frascola, né, mostrando que a Tabata Amaral ela foi para os Estados Unidos, né, e ela foi como se fosse assim, a grande esperança aqui do Brasil, que ia lá para os Estados Unidos estudar, né, e ela voltou com alguns discursos aí ideológicos, discursos de gênero, discursos de feministas que tentavam colocar o homem como opressor, né, sendo que na verdade na casa dela a fina ironia aí é que na casa dela, a única pessoa que teve a oportunidade de crescer e se tornar alguém na vida foi ela e não o irmão dela, e nem o pai dela, né? Então, a própria casa dela já seria em si mesmo um exemplo de como o discurso dela estava um pouquinho errado a respeito dos homens, né? A respeito da... em muitos sentidos, até o discurso dela tem um tom assim de misoginia não, de misandria, né? Discurso de misandria no sentido de que apenas as mulheres teriam condições de compreender certas realidades pelo único fato de serem mulheres, né? Então, esse livro aqui, eu vou ler algumas citações aqui para vocês entenderem, né, várias das coisas que são abordadas aqui, né? Eu tô com algumas citações aqui na tela, né? Eu instalei o aplicativo aqui, que assim fica mais prático para mim do que estar jogando sempre pro Kindle, né? E aqui eu consigo ler sem ter que estar baixando, né, e etc, né? Então,
Uma das primeiras coisas que o Ben Shapiro comenta aqui é o seguinte: as universidades elas estão prontas para tragar jovens de mente aberta e ávidos por aprender, né? E veja só, a Tabata Amaral era um caso exato disso aí, né? Uma pessoa de mente aberta, uma pessoa ali que ela recebeu uma educação boa aqui no Brasil, né? Apesar de ser pobre, ela participou ali de Olimpíadas de Física, né? Eu não sei se foi Física, se foi Química, alguma coisa assim. Mas ela foi vencedora de Olimpíadas ali no Brasil, né? Recebeu a oportunidade de estudar lá fora, né? E ela entrou na universidade com a mente aberta, né? Para aprender, confiar nos professores, né? Que é o que a maioria das pessoas faz. Ninguém vai esperar que os professores eles vão lá, digamos, de alguma forma tentar corromper os alunos, etc, né? Só que o que acontece aqui, né? As universidades, elas querem esses jovens de mente aberta, que elas querem esses jovens que estão loucos por aprendizado e tudo mais, né? Mas eles não estão loucos, muitas vezes, por questionar o que vai ser passado a eles, né? Então, continua aqui o Ben Shapiro dizendo o seguinte: eles se tornam esquerdistas convencionais, jorrando ideias do Partido Democrata. E perceba que esses são os alunos moderados, né? Então, é aquela velha história de você se tornar um esquerdista moderado, né? Achando que por ser moderado você é minimamente alguém razoável, minimamente alguém com algum pensamento razoável, né? E em muitos sentidos, já comentamos isso aqui, né? Em muitos sentidos isso se encaixa naquela questão da janela de Overton, né? No meu primeiro vídeo aqui do canal foi sobre a janela de Overton. A janela de Overton ela vai jogar um pensamento para um lado ou para o outro, né? Então, muitas vezes, numa época, determinada época, uma coisa vai ser considerada radical, outra coisa vai ser considerada moderada, né? Em outro sentido, uma coisa ela poderá ser considerada mais radical num ambiente diferente, né? Ou mais moderada num ambiente totalmente oposto àquele ali, né? Então, vou passar aqui mais algumas citações, né? Principalmente essa aqui, né? O Ben Shapiro comenta aqui o seguinte: as universidades empurram a ação afirmativa, desafios da vida e classificações raciais para admitir minorias. Não porque são mais inteligentes que os seus colegas brancos ou asiáticos, mas unicamente porque são minorias. Aqui é um ponto que talvez, assim, não que eu discordo totalmente aqui do Ben Shapiro, mas eu acho que, em certo sentido, as cotas, às vezes, elas podem ser, principalmente aqui no Brasil, né, uma questão de um fator de oportunidade. Porque, veja só, as escolas, elas igualmente não ensinam, não dão uma base legal para os alunos aí, né? A única base que essa pessoa poderia ter na sua vida seria entrando numa faculdade. Então, os cotistas, quando eles entram na universidade, por exemplo, normalmente eles são aquele pessoal que reprova, né, um semestre, alguma coisa assim, e eles são forçados ali a estudar, né? Então, eles nunca teriam essa oportunidade de se forçar muito a estudar se eles não tivessem a oportunidade de estudar, né? Mas, se formos olhar aqui em termos éticos, né, seria antiético você premiar a pessoa que tirou uma nota menor ao invés de você premiar aquela pessoa que atingiu uma nota maior. Ou seja, você está dando oportunidade a uma pessoa que, apenas pelo simples fato de que ela talvez não seja tão pobre, ela seja aquela pessoa de classe média baixa, né? Mas existe todo esse esquema, essa ideia de que você tem que ser a favor das ações afirmativas na universidade, né? E por que você tem que ser a favor? Pelo simples fato de que eles não conseguem aceitar, eles não conseguem simplesmente aceitar que você não seja a favor de uma das ideias daquele grupo dominante ali, não, aquelas ideias que são hegemônicas na universidade. Quando comentamos sobre o Olavo aqui, nós sabemos que existem essas ideias que elas são assim hegemônicas nas universidades pelo simples motivo de que se você não for a favor daquelas ideias, você não é considerado ali uma pessoa inteligentinha. Então você é tido aí como uma persona não grata, né? Então o simples fato de que mesmo que você esteja usando aí argumentos muito bem consolidados, muitas vezes você não vai ser encarado como uma pessoa aceitável dentro daquele grupo. E de outra forma, se você estiver usando argumentos muito chulos, argumentos bem imbecis, mas que estejam de acordo com o que a massa, com o que a maioria acredita ali, esses argumentos vão ser tidos como algo aceitável dentro daquele grupo, né? Então, passamos aqui, né? Vamos pegar aqui uma outra citação que diz o seguinte, né? Em outubro de 2003, Paulo Carmicino, e olha uma coisa interessante, né? O Ben Shapiro, uma coisa interessante que tem nele é o seguinte, que ele
ele não apenas ele faz comentários sem dar referência, né? Ele não apenas comenta por si mesmo. Ele faz muitas citações, na verdade, né? E isso para muitas pessoas pode ser chato, mas para mim eu acho legal porque ele está mostrando de onde está vindo aquela citação, né? Mas o ponto negativo é que sobre as citações ele não faz comentários muito profundos, ele faz mais comentários irônicos e ele não chega a refutar de forma muito profunda, né? Mas algumas vezes os comentários irônicos deles valem por uma aula, né? Então, ele comenta aqui, ele cita Paulo Carmicini, né, aluno de cinema da Faculdade de Artes Tisch da Universidade de Nova York. Teve uma ideia brilhante para seu projeto, intercalar cenas de sexo entre filmagens do dia a dia. Então, Carmicini encontrou dois atores dispostos a ter relações sexuais frente às câmeras perante uma classe cheia de alunos. Veja só, o que ele está contando aqui, né? Aluna de cinema, ela foi fazer uma filmagem aí, né? E teve que utilizar atores reais, em cenas de sexo reais no seu filme pornográfico, né? Mas isso dentro da universidade não vai ser tido como filme pornográfico, né? O que eu acho mais irônico nesse tipo de discurso universitário é que, ao mesmo tempo que o pessoal faz um discurso aí anti-pornografia, né? Um discurso contra os males da pornografia, o quanto a pornografia ela de alguma forma objetifica a mulher, ao mesmo tempo eles fazem esse outro discurso aqui que de alguma forma está assim, indo na mesma direção, né? De certa forma poderá objetificar a mulher, mas como é uma coisa totalmente adornada aí por ideologismos aí, totalmente adornada por ideologismos, isso vai ser aceito dentro de universidade como uma coisa a ser estudada, né? Então, aqueles velhos estudos que nós vemos aí, né? Aquela peça aqui no Brasil que nós vimos, macaquinhos, né? O pessoal enfiando o dedo no cu do outro e todo mundo chamando aquilo de arte, né? Aquele caso também do Queer Museu, né? E que ninguém também reconheceu que, cara, isso aí é uma coisa meio pedofilia, meio, né? Então, assim, aí o que é que ele fala aqui? Por que não apenas simular o sexo no filme, né? E aí que ele responde o seguinte: simular, o mero fato de você simular o sexo no filme seria censurar a parte do sexo. Meu ponto é expor como censuramos a nós mesmos durante o dia, enquanto não estamos fazendo sexo. Então, para a pessoa ser feliz, bem realizada, tem que fazer sexo toda hora, né? Então, uma visão totalmente deturpada aqui de como seria a vida, de como seria uma vida sexualmente aceitável, né? Uma visão totalmente distante daquilo que seria minimamente saudável do ponto de vista mental aqui, né? O professor de Carmicino, Carlos de Jesus, considerou aquilo tudo maravilhoso. Veja só, como um professor universitário considera uma coisa dessa assim maravilhosa, né? Não, beleza, né? Mas antes de dar seu aval, de Jesus perguntou à administração que proibiu a ideia, né? E eis que as portas do inferno se abriram. O Washington Square News condenou a decisão da Faculdade de Cinema. A decisão da Faculdade de Artes de Tisch, que impediu o aluno do terceiro ano, Paulo Carmicini, de incluir a apresentação sexual em suas filmagens, não tem precedente justificável pela lei. É absurdo pensar que mesmo em tempos tão sexualizados, em que o vídeo íntimo de Paris Hilton vazou na internet e está entre as notícias nacionais mais comentadas, a faculdade não tem políticas já estabelecidas para tratar de filmagens dessa natureza. Então, assim, né, uma perversão moral aqui abissal, né? Ou seja, o jornal, né, o Square News aí, né, Times Square News, condenou a decisão da universidade de tentar proibir aquela aluna de fazer aquelas filmagens sexuais e entregar aquilo como se fosse um trabalho acadêmico aceitável, né? E aqui temos um outro caso. Durante uma aula de ciências políticas que tive, a professora Lynn Vavrek mostrou separadamente duas pesquisas. Uma mostrava que os americanos se opunham à discriminação contra homossexuais. A outra, que os americanos também se opunham abertamente a pessoas gays recebendo cargos de autoridade, de liderança eclesiástica e de ensino, por exemplo. Vavrek disse o seguinte: americanos apoiam os direitos dos gays, mas não querem que gays sejam professores. Esse é o tipo de coisa que os pais fundadores desaprovariam, né? E aqui uma coisa interessante, o Ben Shapiro vai comentar aqui o seguinte, que o Thomas Jefferson, ele fala aqui que até mesmo os pais fundadores desaprovariam o fato de não apoiar gays sendo como professores aí, né? E ele comenta aqui que o Thomas Jefferson, que era o suposto progressista, o pessoal pinta ele como progressista, né? Na verdade ele seria contra isso aí. Por quê? Porque o cara, ele é a favor da castração da sodomia, né? Pessoas sodomitas.
castração para pessoas sodomitas, uma punição severa aí para sodomitas, né? Coisa que o Thomas Jefferson era a favor. Então, qual que é o argumento que o pessoal usa aqui, né? Ele diz que para você ser a favor de direitos gays aí, né? Coisa que nem os pais fundadores dos Estados Unidos seriam contra, né? Mas esse é o tipo de deturpação, muitas vezes acontece. Você vê assim, você pega figuras que ficaram consagradas na história, ainda que sejam figuras de direita, ainda que sejam figuras conservadoras, com pensamento mais reacionário aí. E essas figuras, elas são reformuladas ali, elas são pintadas como figuras dignas de um pensamento assim esquerdista, né? Eu citaria aqui alguns casos, por exemplo, Dostoiévski. Se você for no grupo Dostoiévski lá no Facebook, o que é que você vai ter lá, né? Você vai ter o caso de pessoas achando que Dostoiévski ele é, no mínimo, aí, né, um ateu, um esquerdista, por ele ser um pouco socialista em alguns pensamentos dele, né? Mas quando você vê a fundo a biografia dele, você descobre que, na verdade, Dostoiévski era reacionário, era antissemita, era um monte de coisa assim que a galera não gostava, né? Só que o pessoal, obviamente, que não pesquisa a biografia e muitas vezes tenta interpretar o livro à luz daquilo que você mesmo acredita, né? Então, se o cara ele é esquerdista, ele tenta interpretar o livro de Dostoiévski numa visão esquerdista da coisa, né? Então, se ele vê uma mulher com um papel de destaque no livro de Dostoiévski, por exemplo, ele acha que Dostoiévski é feminista, né? Ou se você vê assim, o caso mesmo da Capitu, né? Que o pessoal geralmente gosta de dizer que a intenção do Machado de Assis era retratar o quanto a sociedade naquela época era machista. Veja só, o Machado de Assis naquela época já tinha um pensamento tão, digamos, progressista assim, né? Então, vamos a outra citação aqui que fala o seguinte: Philip Jenkins, ex-professor da Universidade do Estado da Pensilvânia, acredita que a sociedade deveria fazer distinção entre pedofilia e aquilo que ele chama de efebofilia, ou amor por adolescentes. Ele não vê problema na efebofilia e, de acordo com o New York Review of Books, também defende que as leis que dizem respeito ao estupro estatutário não deveriam proibir tal ato de amor jovial, desde que não exista nada de natureza impeditiva, como, por exemplo, oposição a costumes locais, que anule o poder do consentimento jovem, mesmo os mais adolescentes. E veja só que hipocrisia da esquerda aqui, né? Ao mesmo tempo que você vê muitos esquerdistas, isso aqui não é uma coisa só nos Estados Unidos, ok? Isso aqui você vê nas universidades brasileiras também, né? Você pega aí o caso do Paulo Giraldelli aqui no Brasil. Você pesquisa aí no Google, Giraldelli e pedofilia. Você vai ter lá os resultados, né? Ele relativizando a pedofilia para certos casos aí, né? Mas você vê que essa relativização dele inevitavelmente vai dar na pedofilia mesmo de fato, né? Tanto é que o próprio Giraldelli, ele é casado com uma mulher lá que ele mesmo exibe lá, ela nua não, ela seminua, né? Como se fosse um troféu. E ele é muito mais jovem que ele, né? Então, qualquer suspeita que eu tenho aí, né? Que ele talvez tenha conhecido ela quando muito jovem, e talvez ele faça essa justificação da pedofilia por esse motivo escroto aí, né? Então, esse cara aqui, né? Que ele cita, o B. Shapiro cita aqui, ele vai tentar relativizar a pedofilia e tentar diferenciá-la da efebofilia. Mas o irônico aqui é o seguinte: a esquerda ela tem essa hipocrisia. Você pega aquele caso do Gabriel Monteiro. Na hora de condenar o cara por pedofilia, né, por ter pegado uma menina de 16 anos, ou era 16 ou era 14, não lembro. Na hora de condenar o cara por pedofilia, né, eles são implacáveis. Por quê? Gabriel Monteiro era o cara da direita, né? Eles são implacáveis, eles são bastante moralistas, né? Mas na hora de se justificar a si mesmos e de colocar isso como uma tese universitária que vai ser defendida num trabalho acadêmico, isso é tido como aceitável, né? Então, você vê que numa linha eles estão ali tentando desestabilizar a sociedade e na outra linha eles estão ali tentando usar um discurso moralista para condenar conservadores utilizando o próprio discurso conservador, muitas vezes, né? Aqui ele fala o seguinte, no outro trecho aqui: Jenkins também acredita que os atos como pedofilia, incesto e estupro são construtos sociais, né? Então, essa ideia, né, que nós já vemos aí na Judith Butler, né, outra teórica aí do feminismo, Judith Butler, deixa eu ver aqui, Catharine Mackinnon, deixa eu ver outra aí, Monica Whiting, né, são pessoas aí que utilizam desse discurso de construção social, né, tudo é uma construção social, né. O fato de que uma pessoa ela se considera homem ou mulher é uma construção social.
O fato de uma pessoa ela gosta de um sexo ou de outro é uma construção social, né? Então, no que é que você vai levar esse discurso aí, né? Vai levar no próprio discurso de que a pedofilia, de o incesto e o estupro é mera construção social, né? Então, veja só, essa ideia de que tudo é uma construção social, o Roger Scruton ele tem uma crítica a essa ideia, ele chama isso de feminismo kantiano, né? Porque as pessoas elas seriam muito mais pessoas do que propriamente algo classificável dentro da sociologia, né? Então, o ser humano ele é ser humano porque antes de tudo ele é uma pessoa, né? É uma ideia kantiana, mas que eles vão aí de alguma forma reduzir essa ideia à ideia de construção social, né? E nós temos essa ideia de que, por exemplo, você é mais pessoa do que propriamente um ser humano em si, né? É uma ideia que você pode ver em filmes como o Avatar, né? O Avatar, ele é basicamente essa ideia. Ela é a ideia do transhumanismo, né? A ideia de que ao você passar para um outro corpo, você, mesmo que esteja num corpo que tenha sentimentos diferentes, que sinta de forma diferente, você ainda é aquela mesma pessoa, você ainda é aquela mesma essência, né? Vimos essa ideia também em alguns animes aí, como Ghost in the Shell, né? E também temos essa ideia no filme A Pele que Habito, ali do Almodóvar, entre outros aí, né? E continua aqui dizendo o seguinte: a ideia de que Jenkins tem de efebofilia, ou sexo com adolescentes, costuma ser usada para justificar casos de sexo entre adultos homens e meninos no clero católico. Deveria ser permitido por lei o ato sexual entre uma garota de 14 anos com um homem de 30. Crianças assim ficaram marcadas pelo resto da vida, né? É algo aceitável para Jenkins, né? Isso aqui foi o Ben Shapiro falando, né? Crianças que têm relações sexuais mais cedo, assim, elas acabam ficando marcadas pro resto da vida. Isso é uma verdade, né? Crianças que muitas vezes elas não têm noção do que está acontecendo ali, né? Você pega o caso ali do cientista John Money, que foi... Ali foi um caso... Tem o John Money, né? E tem tentando lembrar o nome do outro, cara. Alfred Kinsey, né? Dois cientistas malucos aí que faziam experimentos com crianças, né? Experimentos de mudança de sexo, experimentos ali que, em muitos casos, poderia ser até alguns acusam, né? Por exemplo, o Alfred Kinsey de pedofilia, entre outras coisas aí, né? E eram caras meio malucos, cientistas meio malucos ali, né? Que tentavam provar essa ideia do transhumanismo, da construção social, né? Uma ideia que parecida aí com o que acontece lá no filme A Pele que Habita, né? A ideia da transexualidade. E nisso, o que é que nós vemos aí? Temos o caso ali, eu não sei não lembro o nome do menino direito, eu acho que é David Heimer, né? David Heimer. E teve o irmão dele que morreu também, né? Mas tem o David Heimer que ficou marcado o resto da vida porque ali na infância ele dava sinais de ele se identificar mais com o outro sexo do que com o seu sexo de origem. E na verdade o que aconteceu, né? Aquilo ali era apenas uma sensação momentânea dele, né? E aí quando ele cresce se sentindo estranho e ele vê que na verdade não era aquilo, mas só que o estrago já tinha sido feito nele, né? E o interessante é que esse caso ele foi colocado ali como um caso de sucesso, assim, né? Não, ali foi um caso de extremo sucesso ali, coisa e tal, né? Só que não, né? Só que não, porque aquela criança ela ficou marcada pro resto da vida com uma situação como essa, né? Então, ele diz aqui mais o seguinte, né? O mais estranho dos casos estranhos é o professor Peter Singer, da Universidade de Princeton, ter escrito para a Neve Magazine um texto no qual elogia a mais nobre das atividades humanas, a bestialidade. Veja aqui o caso do Peter Singer, né? Peter Singer ele fala o seguinte: sexo com animais nem sempre envolve crueldade. Escreve Singer, né? Sexo com animais, né? Quem nunca se sentiu incomodado quando, em uma ocasião social, o cachorro do anfitrião trepou numa das pernas da visita e começou a esfregar-se nela vigorosamente com seu pênis? Normalmente, o anfitrião desencoraja tal postura, mas debaixo dos panos, nem todo mundo veria problema em ser usado dessa forma pelo animal. E, finalmente, nem todo mundo veria problema? Cara, que esse cara aqui tem na cabeça, velho? Isso é o Peter Singer falando aqui, que nem todo mundo veria problema em ser usado assim por um animal, né? E, finalmente, mesmo um prazer mútuo pode vir a se desenvolver, né? E aqui o Ben Shapiro comenta, né? Espera aí, como é que é?
Talvez o professor Sig considere mutuamente satisfatório fazer amor louco e apaixonadamente com o Fido, o cachorro, né? Mas no mundo real, aí estamos no nome de repugnante, né? E realmente é uma coisa repugnante, assim. Não sei, uma pessoa normal aceitaria isso como uma coisa normal, a não ser como uma coisa repugnante, né? Mas o Peter Singer, que ele é um cara que... Ele tem até alguns estudos interessantes aí, sobre violência na Idade Média e na Idade atual, né? Mas quando você pega alguns pensamentos mais aprofundados dele aí, ele é estilo assim, um Noah Chomsky da vida, sabe? Aquele intelectual orgânico que ele tem essas ideias mesmo, meio malucas aí, porque provavelmente ele está se vestindo com um projeto de poder político aí, né? A diversão, ele comenta aqui mais o seguinte, né, sobre outro caso, né? A diversão não se restringe ao UC Berkeley. Na faculdade Mount Holyoke, né, pequena e supostamente puritanesca, faculdade supostamente conservadora, estilo uma PUC da vida, né, que nós sabemos que no fundo não é conservadora, mas a faculdade Mount Holyoke, supostamente puritanesca, coisas parecidas tinham acontecendo. A professora Susan Scotto leciona um curso de strip, não credenciado nas instalações da universidade, um curso de strip, veja só, a professora ali paga para estar dando curso de strip, né, e não tá dando aula de filosofia, dando aula de... Enfim, é uma degradação assim que você olha isso aqui, você tem nojo, sabe? É um caso assim que você chega a pensar assim, o seguinte: se meu filho passar na universidade pública, ele leva uma surra aqui, né? Como o Flávio Morgan comentou uma vez, né? Meu filho passar na universidade pública, ele vai levar uma surra aqui, porque... o cara passar para estar aprendendo essas porcarias na universidade, né? E que ele conduzia o seguinte, né? Professora Susan Scotto leciona um curso de strip não credenciado nas instalações, né? Ela faz strip desde seus dias de universitária, né? Já começou ali, né? E você vê que, assim, muitas pessoas entram na universidade, né? Eu acho que até o José Roberto de Melo Porto estava comentando tudo isso aí. Muitas pessoas entram na universidade, se você perguntar assim, você aproveitou bem sua universidade? Muitas pessoas vão falar assim, não, eu aproveitei muito bem, né? Eu bebi, eu peguei não sei quem, eu fiz isso, fiz aquilo, né? Eu fui para Calorado e tal. Muitas pessoas têm essa ideia de que aproveitar a universidade é isso, né? E não aprender os conteúdos que você deveria estar aprendendo, né? Então, muitas pessoas apenas estudam para a prova, né? Tiram ali o seu 8, o seu 7, esquece imediatamente que estudou, né? E assim segue, né? Aqui ele fala o seguinte: na descrição da revista eletrônica Salon, as garotas que entraram nesse mundo imediatamente. Algumas começaram devagar, rebolando o quadril, levantando os braços por cima da cabeça, bem no estilo dança do ventre. A próxima música veio mais rápida, com uma batida sensual. Algumas das garotas tinham se soltado o suficiente naquele momento a ponto de tirarem algumas peças de roupa. Em 15 minutos, todas, exceto uma e outra, já haviam tirado a roupa e estavam dançando só de lingerie, né? Isso, pessoal, dentro da universidade, né? Você vê que, não é que, como eu contei inicialmente, né? Não é que no Brasil, esse tipo de coisa aqui no Brasil, no EPB aqui, por exemplo, nem aconteceu ainda, né? Aconteceu uma coisa assim bem preliminar, que foi uma moça ir lá e colocar o peito de fora, né? Mas coisas como isso aqui, mais radicais, acontecem justamente lá no país que é desenvolvido, né? Não é aqui no Brasil. Então, vamos colocar aqui, vamos para outros casos aqui, né? Na faculdade William & Mary, relacionamentos entre alunos e professores foram finalmente proibidos depois de 2 incidentes. Primeiro, um professor de escrita criativa escreveu um artigo para alguma coisa aqui, o GG, reivindicando que havia tido um caso com uma aluna casada, cujo marido cometeu suicídio depois de descobrir. Veja só em que esse tipo de coisa vai levar, né? Lembramos aí também um caso recente aí do PM que matou a esposa grávida e se suicidou, né? Provavelmente o pessoal fala aí que foi chifre, né? Já houve outros casos esse ano de PMs que mataram a esposa grávida, né? Mas assim, o cara descobriu que a aluna estava tendo um caso com o professor, acabou se suicidando depois de descobrir um fato desse aí, né? Como uma coisa que é tido aí como legítimo dentro da universidade, pode acabar indo até as raias da loucura aí e levando a um fato trágico aí, né? Alguns meses depois do artigo no GQ, um professor de antropologia deixou o emprego depois que alegações surgiram de que ele tinha engravidado uma aluna que trabalhava para ele. O professor logo descobriu a gravidez, fez uma série de ligações ameaçando a aluna.
Então, esse tipo de coisa acontece na universidade e nós não vemos nenhum tipo de represália, assim. Assim, às vezes nós vemos, assim, alguns alunos comentando, né, alguns são contra, outros são a favor, mas aquilo muitas vezes é tido como algo legítimo dentro daquele contexto, né? Algo que... Eu conheço muitos casos aí de alunos que elas pagavam todas as disciplinas dessa forma, né? Inclusive, até no curso de polícia que eu frequentei, né, o CFHP da PMPE, aconteceu isso, né? Muitas alunas, elas faziam sua nota ali, dando para o professor, dava para o coordenador, dava para o pessoal ali que tinha condições de aumentar a sua nota, né? E nesse caso aqui, a aluna, ela já não queria mais saber do professor, né? Só que o professor já começou a ameaçar a aluna, já começou a chantagear aquela aluna, né? E acabou não dando muito bem, tanto para o professor como para a aluna, né? E assim, muitas vezes nós percebemos que isso é um caso que pega muito mal para a pessoa, né? Uma aluna se submeter a uma coisa dessa, se submeter a ter a sua reputação manchada dessa forma, não sei como a pessoa ela consegue dormir dessa forma, né? Aqui fala o seguinte, Ravi Batra, professor da Universidade Metodista do Sul, ataca a Revolução Verde, né? Aqui eu não vou comentar muito não, eu vou para uma parte aqui interessante, que é a guerra contra Deus. E aqui nós retornamos aqui ao outro vídeo que nós falamos sobre Olavo, que ele tem um artigo chamado A Guerra contra as Religiões, né? E aqui quando nós falamos da guerra contra Deus, é naquele mesmo sentido, né? Naquele mesmo sentido do vídeo que nós comentamos do artigo do Olavo, né? Aqui ele fala sobre a professora Camille Paglia, né? E olha só, que a Camille Paglia é uma pessoa que eu tenho uma certa admiração dela, né? Como ela é meio que uma feminista reaça aí, né? Como diz a Debs aí do canal Olavo Cois, né? A Camille Paglia, ela, junto com a Rolf Summers aí, elas são feministas dissidentes aí do movimento. Elas defendem até que a masculinidade ela tem a sua utilidade, elas não criticam, elas acreditam que a masculinidade ela foi útil, de certa forma, na nossa sociedade como a nossa, né? Mas a professora Camille Paglia aqui, né, ele vai falar o que é o seguinte, né? Preletora da Universidade de Artes da Filadélfia, acredita que a sociedade deveria retornar à adoração pagana. Então, isso também se encaixa um pouco na defesa que ela tem da masculinidade, porque a masculinidade, em certo sentido, né, você pega desenhos ali como... Desenhos não, né? Quadrinhos ali como Conan. Conan, ele é um quadrinho meio pagão ali, né? Só que ao mesmo tempo, mesmo que ele seja pagão, ele é um quadrinho que defende a noção de masculinidade, né? Então você pega, por exemplo, algumas tendências atuais aí, como a Red Pill, né? O pessoal da Red Pill aí, existem muitos que têm uma tendência, um pensamento mais conservador, né? Mas existem outras pessoas, outros caras da Red Pill aí, que eles vão ter um pensamento mais aí alinhado ao paganismo, ainda que eles não saibam, né? Então aqui, na esfera pública, não é de propriedade da religião judaico-cristã, pelo contrário, é partilhado por pessoas de todos os contextos culturais e religiosos. Defendo, portanto, a linha de pensamento greco-romana, ou pagã, que tolera muito a homossexualidade e até mesmo um amor entre homem e menino. Então sabemos aqui que a ideia da masculinidade, mesmo na Grécia Antiga, é só hoje assim que nós temos essa ideia de que você é uma pessoa mais masculina, uma pessoa mais... um homem resolvido aí e tal, né? Você é uma pessoa mais masculina, você é automaticamente aquela pessoa que é contra homossexuais ou homossexualidade, né? Essa é um pouco moderna, porque na Grécia Antiga, o fato de você ser homossexual não significava necessariamente você ser efeminado, né? Não significava você ser afeminado, você ser parecido com a mulher. Muitas vezes isso era até assim condenado, né? Então ela fala que defende aqui a linha de pensamento greco-romana, né? E Paglia também diz que é a favor de abolir todas as leis contra a sodomia, né? Sou a favor dos direitos ao aborto, sou a favor da legalização das drogas, consistente com as normas acerca da bebida alcoólica. E não sou simplesmente a favor da descriminalização, mas também da legalização da prostituição. E aqui o Ben Shapiro, gente, é como eu falei a vocês, né? Ele não faz comentários muito aprofundados, mas ele faz comentários muito irônicos aqui, né? Ele comenta aqui sobre o trecho da Camille Paglia, ele comenta o seguinte, né? Ela quer legalizar a prostituição porque os professores recebem mal? Porque universidades aqui tem virado meio que um prostíbulo aí, né? É coisa meio óbvia, né? E esse que o professor Peter Singer ataca novamente, chamando os valores judaico-cristãos de o maior obstáculo aos direitos dos animais.
uma das coisas que mais causa problema para o movimento animal é a forte tensão do cristianismo fundamentalista que perpetua uma enorme lacuna entre humanos e animais, né? Então a culpa dessa lacuna entre os humanos e animais, né? A culpa é do cristianismo aqui, né? O ser humano ele não adere à bestialidade, né? Ao sexo com animais aí por causa do cristianismo. E esse é o argumento aqui do Singer, né? Então, o que é que o Ben Shapiro ele comenta aqui em resposta, né? Palavras pouco surpreendentes, vindas de um professor famoso que defende a bestialidade e o assassinato de crianças severamente desfiguradas, né? Então, se for parar para analisar, gente, isso aqui tudo é adornado por palavras bonitinhas, né? Por um discurso bonitinho, mas que você vê na essência é o quê? É o cara defendendo a bestialidade e assassinato de crianças, né? Então, vamos aqui mais um outro argumento aqui que o pessoal usa, né? Antirreligioso, né? Que é do Joshua Mudavim, né? Não sei de que nacionalidade esse cara é. Ele comenta aqui o seguinte, né? Joshua Mudavim fez uma observação antirreligiosa em uma de suas aulas de geografia, onde rotulou o cristianismo como uma política prejudicial, porque a sua doutrina disse que a terra é para ser usada, né? Talvez ele esteja certo, não nos cabe usar a terra, deveríamos, pelo contrário, adorá-la e nutri-la com sacrifícios humanos. Ben Shapiro, gente, ele é muito irônico, assim. Eu até diria assim que foi mal aqui, né? Eu peço desculpas por eu ter comparado o Ben Shapiro com o Constantino, viu? O Constantino ele não consegue esse nível de sarcasmo que o Ben Shapiro consegue aqui, né? Apesar de que em muitos casos o Ben Shapiro ele é muito sucinto, na verdade, né? Mas, assim, você vê que o pessoal ele tenta fazer esse discurso anti-cristianismo ao mesmo tempo que ele defende as maiores barbaridades do outro lado, né? Ao mesmo tempo que eles também são moralistas quando tentam condenar figuras conservadoras aí, né? Como foi o caso aí do... Arthur Duval não era conservador, obviamente, né? Mas... desculpa aí, pessoal, o namorado tem chegado, né? Arthur Duval, como eu estava falando aqui, não é conservador, de fato, né? Mas ele era uma figura que se situava mais à direita e tal, né? E aquele áudio que vazou dele foi condenado de forma extrema e até hipócrita, vou dizer assim, né? Porque lá na Câmara tem gente muito pior, gente que fazia coisas terríveis ali, mas que por não ter tido aquele holofote todo negativo sobre ele, aquele cancelamento negativo, não foi uma coisa que repercutiu da mesma forma que aconteceu com Arthur Duval, né? E mesmo o caso aí do Gabriel Monteiro, o caso aí da Cunha também, né? Não defendendo o que eles fizeram, obviamente, né? Mas você tem que o pessoal vai lá e faz isso, defende isso de forma flagrante aqui, né? Mas de certa forma isso é tido como algo aceito, algo aceitável naquele meio, né? E aqui eu vou tentar pular para uma parte aqui que eles comentam, né, sobre... vou colocar aqui uma parte que eles comentam sobre o 11 de setembro, né? Ele fala aqui o seguinte: Tom Pettigrew, da UC Santa Cruz, afirmou que as ações políticas americanas foram culpadas pelo 11 de setembro, especialmente os 2 bilhões ao ano que os Estados Unidos fornecem em ajuda estrangeira a Israel, né? E vocês vão ver aqui mais à frente que existe uma tentativa sempre de condenar Israel, né? Tentativa de... ao mesmo tempo que eles tentam associar os Estados Unidos ao imperialismo, né? O neo-imperialismo americano, né? Uma crítica ao neo-imperialismo. É uma coisa que nós vemos aí na ala progressista americana, com muita contundência nós vemos isso aí, né? Na verdade, eu diria até que isso é mal compreendido muitas vezes. Muitas pessoas não taxam o imperialismo. O próprio pensamento progressista que dita o que acontece aqui, né? As universidades aqui, elas copiam o que acontece nos Estados Unidos, né? Mas eles não entendem isso como imperialismo, né? Mas eles copiam os modismos de lá e eles dizem que, ao mesmo tempo que os Estados Unidos, né, o Israel, ou seja, o eixo do mal aí, né, do atual, fazem parte aí do grupo de países aí imperialistas, né? Que estão ali para oprimir os países menores, aí os países da América Latina, os países africanos, etc, né? E aqui ele comenta mais o seguinte, né? Esqueça o fato de Israel ser o aliado mais próximo dos Estados Unidos. Esqueça que os Estados Unidos dão quase 2 bilhões por ano também ao Egito, né? Então eles também dão 2 bilhões ao Egito, que é, no caso,
aí do extremo oposto aí, né? Então, esqueça que a quantia total do dinheiro americano direcionado aos Estados muçulmanos torna pequena a quantia que vai para Israel. Então, até mesmo para os muçulmanos, os Estados Unidos doa dinheiro aí, né? E o Ben Shapiro, por ser jornalista, isso é uma coisa muito legal, porque ele tem acesso, né? Como ele está lidando com esses dados toda hora, ele tem acesso a vários desses dados que tornam flagrante essa contradição, né? Por todo mundo, e aqui ele vai citar Pettigrew, né? Falando novamente, né? Por todo mundo, os Estados Unidos são considerados uma superpotência enorme, agressiva, sem rivais, né? A primeira reação dos professores esquerdistas foi culpar os Estados Unidos pelo 11 de setembro. A segunda foi tirar qualquer culpa do Islã, né? Então, ao mesmo tempo que você tem uma demonização absurda dos Estados Unidos como país, você tem uma tentativa de taxar tudo que é contra o Islã como islamofobia, né? Inclusive, assim, até a esse respeito, eu já cheguei a ler uma tese de doutorado de uma professora aí, né? Culpando o Olavo de islamofobia, né? Ignorando totalmente o fato de que o próprio Olavo tem um filho aí que é islâmico, né? Um ou dois filhos, se não me engano, né? O Gugu aí, no caso. Aqui ele comenta o seguinte, nada tem a ver com religião, mas sim com economia e política, insiste Donald Qualtoaert, professor da Universidade de Binghamton. Usando a velha fórmula intelectual, a saber, o relativismo moral, o professor Jamal al-Badali afirmou que os alunos da Universidade de Connecticut, que ao longo da história pessoas têm feito as coisas mais horrendas em nome da religião, portanto, não deveríamos culpar o Islã. Então, já que houve Inquisição, já que houve aquela parada todinha aí, né, em nome da religião, já que houve aqueles sacrifícios humanos, pagãos ali, né, não deveríamos culpar o Islã pelo que acontece atualmente, né, ignorando totalmente o fato de que o mundo inteiro evoluiu em outra direção e só o Islã continua fazendo essas atrocidades, ignorando totalmente o fato também de que as supostas atrocidades aí que a Igreja Católica cometeu aí, elas foram em números, né, muito menores do que as atrocidades que cometeram aí os comunistas, que cometeram aí os revolucionários franceses, né? Em certo sentido também, as supostas atrocidades aí da Igreja Católica, na época, eram consideradas um avanço em relação ao que tínhamos anteriormente, né? Por exemplo, a Inquisição mesmo foi considerado um avanço na época, né? Já que as pessoas eram julgadas em praça pública ali, sem ter o mínimo direito a um julgamento, a um devido processo, né? Então aqui ele começa dizendo o seguinte aqui, né? Para justificar a violenta oposição feita a medidas de segurança, como a formação de perfis raciais, os professores de esquerda citam terrorismo doméstico, né? Aí eles falam que é o seguinte, né? Os terroristas anti-aborto e o homem branco cristão, como Timothy McVeigh, representam os Estados Unidos, tanto o perigo quanto os terroristas islâmicos, afirmam esses professores, né? Então, na verdade, assim, o terrorista mesmo, na verdade, são as pessoas anti-aborto aí, né? O terrorista mesmo é o homem branco cristão aí, né? E heterossexual, vamos colocar aqui também, né? Esses são os terroristas de verdade. Esse é o terrorista doméstico nos Estados Unidos aí, né? Então, sem palavras para descrever esse tipo de argumento que tenta totalmente subverter a realidade, né? Então, no caso, os caras que se explodem lá, eles não são necessariamente terroristas, né? Eles são, no caso, eles são apenas os radicais ali, não são os moderados, não. Os moderados ali você tem que ter uma condescendência com eles aí, né? E nós vemos aí que, na verdade, assim, essa ideia de moderado e radical, quando se refere ao islamismo, né? Você tem aquele livro Submissão, já citamos alguma vez aqui, o Submissão do Michel Houellebecq, um escritor francês aí, né? Ele conta lá uma distopia em que, na verdade, essa distopia ela é construída sobre a égide do islamismo moderado, né? Não é o islamista radical que é o perigoso, é o moderado, é aquele que vem com um discursinho, né? Então, quando se trata do islamismo aí, por exemplo, a ideia entre o moderado, essa diferença que você vê entre o moderado e o radical, na verdade, ela é muito mais aí, eu poderia colocar da seguinte forma, né? Ela é muito mais naquele sentido de que o radical ele é o que faz, o moderado é aquele que apoia, né? Então, o radical é aquele que explode pessoas, né? E se explode junto com pessoas, e o moderado é aquele que, de certa forma, ele justifica isso aí, né? É aquele que, de certa forma, se você perguntar a ele se ele é contra, ele vai gaguejar ali e não vai dizer realmente se ele é contra ou se é a favor, né? Assim como a maioria dos americanos não consideraria cristãos os terroristas anti-aborto, também as ações desses terroristas não deveriam ser taxadas como representantes do Islã. E isso em nenhum sentido, concorda Alan Godless, professor da Universidade da Geórgia, né? Você vê aqui, né, o Ben Shapiro
o interessante aqui é o seguinte, ele cita isso aqui ipsis literis, ele não está dizendo que o professor X afirmou X coisa, né? Ele está citando aqui ipsis literis o que o cara falou. Por quê? Para não deixar margem da dúvida do que esses caras realmente defendem aqui nas universidades, né? Exceto por uma coisinha, grande porcentagem dos muçulmanos não veem os bombardeios suicidas como contrários ao Islã. Diana Eck, professora de Harvard, também vai no caminho do relativismo moral. Ela afirma, tem uma sensação de que temos fanáticos em todas as tradições religiosas, temos pessoas dispostas a matar e destruir a favor das suas próprias visões de justiça e de verdade. Mas por que então os judeus e cristãos não se explodem civis inocentes? Então aqui já é o Bichapiro questionando. Por que já que é tudo igual, né? Já que muçulmano é igual ao cristão, já que o fanatismo muçulmano é igual ao fanatismo cristão, é a mesma coisa, né? Já que tem diferença aí para o muçulmano moderado, né? Para o muçulmano radical, por que é que a gente não vê nenhum judeu, nenhum cristão, mesmo por mais radical que seja, explodindo civis inocentes aí? Por que nós não vemos isso aí? Por que isso aí não é tido como uma coisa aceitável aí, né? Então nós vemos aí essa contradição, na verdade, né? Eles falam que a coisa é igual, mas não é, na verdade, igual. Na essência não é igual, né? Igual o pessoal que fala assim, não, é igual aí o Lula e Bolsonaro, né? Eles têm a mesma coisa, né? Deve você ver a diferença, na verdade, em que o Lula tá querendo explodir o teto de gastos aí, né? Bolsonaro não, tá tentando reduzir o teto de gastos. Então, e quando ele explodia, né, ele já era alvo de críticas absurdas ali, né? Então você vê que a coisa não é igual, na verdade, né? A tentativa de estabelecer essa igualdade, ela demonstra uma ignorância abissal sobre o que está realmente acontecendo aí, né? Em uma carta, tanto que incoerente, desconexa, né, escrita pelo editor do jornal Auburn Fleischmann e Arreia, enfim, o nome escreveu aqui um jornal, né? Convocou o povo americano a abrir os olhos para o PF do governo Bush. Acordem, Estados Unidos, parem um pouco e percebam as táticas bélicas que estamos prestes a investir. Mais de 300 bilhões de dólares do nosso dinheiro estão prestes a sumir no jogo de guerra contra um único indivíduo e milhares de crianças e pessoas inocentes. Sangue por petróleo, um jogo de guerra. Desde quando derrubar um regime e libertar milhões de iraquianos é um jogo de guerra? É exatamente quando a guerra no Iraque tornou-se uma guerra contra milhões de crianças e pessoas inocentes. O exército americano tem dado passos maravilhosos para não prejudicar a população civil. O governo Bush tem ameaçado processar oficiais iraquianos que prejudicam civis do Iraque. Não se trata de dar sangue em troca de petróleo. É sangue para salvar civis e preservar a segurança americana. Então, resumindo aqui o que o B. Shapiro comentou, né? Tá falando aqui o seguinte, o exército americano era sempre taxado, né? O povo americano, o governo Bush aí como um todo, era sempre taxado de ir nesses países aí e fazer uma chacina, né? Fazer um genocídio do pessoal de lá, né? Só que na verdade o que aconteceu foi o seguinte, esse pessoal ele já corria risco de vida nessa época, o pessoal que mora nesses países como Afeganistão, ele já corria o risco de vida com os terroristas que habitavam esses países, né? E na verdade quando o exército norte-americano entrou nesses países, o que ele fez aqui, né? Ele deu passos para não prejudicar a população civil, né? Então o governo Bush, ele ameaçava processar oficiais iraquianos que prejudicavam os civis no Iraque, porque lá ele realmente assassinavam a própria população, né? Eles realmente chacinavam a própria população. Então, repetindo o que ele falou, né? Não se trata de dar sangue em troca de petróleo, mas é sangue para salvar civis e preservar a segurança americana, né? Coisa que, se você for ver assim, como é que professores universitários aí, eles taxam os exércitos americanos, vocês vão ver que eles falam que é o contrário aí, né? Eles falam que os Estados Unidos eles estão, de certa forma, assassinando pessoas de outros países aí com a guerra, né? Na verdade, a guerra ela mais salvou vidas das próprias pessoas daqueles países do que propriamente deixou de salvar essas vidas, né? Ou assassinou essas vidas, no caso, né? Então, voltamos aqui para... vamos pular essa parte aqui do Bush, né? Vamos falar aqui de um caso aqui bem interessante. Vamos voltar aqui, que é um caso aqui, vou dar uma pulada aqui, né, uma pulada legal aqui, uns trechos, que eu vou falar aqui sobre o antissemitismo, né. E aqui ele fala aqui é o seguinte, né, desde o 11 de setembro, o antissemitismo tem crescido incontrolavelmente nas universidades. Criticar Israel não torna alguém antissemita, né, assim... muitas pessoas me perguntam aqui o seguinte, né, por que a maioria dos judeus aqui no Brasil eles não votaram no Lula? Por que a maioria deles votaram no Bolsonaro aí, né? Você pega lá, Bolsonaro ele ganhou Israel, por exemplo, né? Você pega lá do outro lado
que o Lula ganhou na Palestina. Veja que coisa assim meio estranha, né? Por que o Bolsonaro ganhou Israel se ele é, em tese, aí, o candidato nazista, né? Porque, na verdade, nós temos aqui o seguinte, né? Que a esquerda, ela é, em muitos casos aqui, na maioria dos casos, na verdade, né? Se você pega pelo menos o discurso hegemônico, que eles tentam empurrar aí, né? Ela é antissemita, né? E o simples fato de você criticar Israel, né? Eles chamam isso de que não. Na verdade, a gente aqui não é antissemita, a gente está criticando Israel, a gente está colocando aqui algumas críticas válidas ao povo de Israel, não são críticas aí injustas, mas na verdade não é o simples fato de você criticar Israel que te torna antissemita, né? E aqui ele vai falar o que é o seguinte, o Ben Shapiro, né? Criticar a própria existência de Israel e defender medidas que o destruirão, né? Ou seja, você criticar o sionismo faz de alguém ser antissemita. Então, não é o simples fato de você criticar Israel, você criticar a própria existência de Israel, né? Que é, no caso ali, a terra que os judeus consideram como uma terra prometida para eles, né? Por Deus, né? Discriminar Israel, elevar os padrões para Israel, forçar Israel e agir sem consideração pela autopreservação, né? O princípio da autopreservação dos povos, é sim antissemitismo. Como Martin Luther King tão sucintamente afirmou publicamente na Universidade de Harvard, em 1968. Quando criticam os sionistas, eles se referem aos judeus. E isso é antissemitismo. Então, criticar Israel não é antissemitismo. Você criticar o sionismo, o que é o sionismo? É a defesa do território lá palestino, a defesa da existência daquele território como sendo um território pertencente aos judeus, né? A defesa do território de Israel pertencente aos judeus e a guerra a favor da Palestina, a favor da conquista da Palestina, no caso, né? Então, você tem essa rivalidade aí de Israel e Palestina, não é à toa que, pelo fato da esquerda hegemonicamente ela tentar apoiar aí o povo palestino e criticar Israel, criticar, na verdade, o sionismo, o que os torna antissemitas, é isso tudo que explica o fato de que, muito curiosamente, aqui no Brasil mesmo, a esquerda ela não conseguiu vencer, pelo menos entre os judeus, né? O antissemitismo nas universidades tem piorado tanto que, em 17 de setembro de 2002, o presidente de Harvard, Lawrence Summers, falou aos alunos em um culto de oração matinal da Memorial Church. Hoje falo não como presidente da universidade, mas como membro preocupado de nossa universidade sobre algo que nunca pensei me preocupar tanto, a questão do antissemitismo, Summers afirmou. O professor universitário de esquerda acredita que todos os problemas do Oriente Médio começaram com os judeus. Muitos acreditam que, para começo de conversa, Israel é um Estado legítimo, apesar da forte e consistente presença de judeus na terra por milhares de anos e apesar da completa inexistência de qualquer governo chamado palestino, né? Então, se você pega pelo princípio da autopreservação dos povos, os judeus eles existem há muito tempo, os palestinos começaram a existir recentemente. Então, qual o sentido de você defender um Estado que se formou recentemente, tomando a terra de outro Estado? E você vê que esse discurso ele parece um pouco um discurso anti-propriedade privada também, né? Ele é um discurso em que você tem ali sua terra, né? Mas como aí sua terra ela não cumpre a sua função social, nós vamos tomar a sua terra aqui, né? Então, é um discurso um pouco parecido, né? Lembrando que o povo palestino ele tem muitas semelhanças aí com o pensamento de esquerda, o povo islâmico também tem muitas semelhanças, né? Embora que muitas vezes isso vai acabar em algumas contradições, como por exemplo a Copa no Catar, em que o pessoal ali da França defendia a homossexualidade e ao mesmo tempo eles estavam no Catar, que era um estado ali que não defendia e que era massivamente contra, e que proibiu até bandeiras aí, como por exemplo a bandeira de Pernambuco aqui no Brasil, né? Que é uma bandeira que tem algumas cores ali que parecem as cores do arco-íris, né? O que é um fato irônico aí, né? Então é isso aí, pessoal. Eu vou terminar o vídeo aqui, né? Tinha algumas outras citações para comentar aqui, mas eu acho que pelo menos o essencial aqui, né, do que esse livro vai abordar aqui, eu cheguei a comentar, né? É um livro que eu indico muito, vocês leiam aí, né? E é nóis, né? Faremos mais vídeos sobre outros livros aí, né? Por que eu estou fazendo alguns vídeos longos aqui, né? Porque isso aqui eu tenho intenção também de transformar em algum podcast, aí eu vou postar isso aqui no Spotify também, né? E de alguma forma eu tenho intenção também de fazer alguns cortes aí, com vídeos mais curtos aí, para quem queira assistir, não tenha tanta paciência para assistir o vídeo mais longo, né? Mas... E também porque eu não tenho tempo para ficar gravando todos os dias de forma constante, então
Acaba que sendo melhor eu gravar de uma só vez aqui, fazer alguns cortes, né? E talvez... E uma outra coisa, outro motivo é que eu vi que o vídeo longo que eu fiz, o último vídeo longo que eu fiz, ele teve um pouquinho mais de visualizações que a média dos outros vídeos, principalmente pelo fato de que ele é um vídeo que comenta sobre um livro, e por comentar sobre um livro, o pessoal tem muito interesse muitas vezes, né? E muitas vezes é o que aparece ali na caixa de pesquisa, né? Você comenta sobre o livro X, você pesquisa o livro X, por exemplo, e vai aparecer na caixa de pesquisa ali um vídeo sobre o livro X, né? Então é algo muito mais fácil de você achar, né? Porque as pessoas elas têm interesse em achar coisas sobre aquele tema, sobre aquele livro específico, né? Então é uma tag específica e isso leva muito para as pessoas ao vídeo, né? E de outra forma eu posso fazer vídeos mais curtinhos depois para comentar alguns temas específicos que foram comentados durante o vídeo, né? Então é isso aí, pessoal, e terminamos por aqui.